informa.docx. A criação ocorreu em 10 de julho de 2021, às 14 horas e 18 minutos, e a última modificação foi em 27 de julho de 2021, às 8 horas e 22 minutos, pelo usuário, entre aspas, ramagem, com R só, @yahoo.com, que apresenta diversas informações, criando toda uma narrativa para desacreditar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Foi o senhor que criou esse arquivo? Sim, a ramagem é meu login. O e-mail é um login, não que tenha passado, enviado esse documento pelo e-mail. É muito boa a alusão à data de 10 de julho de 2021 a 27 de julho de 2021. Tudo que eu coloquei, esses são documentos pessoais, são documentos privados, não houve difusão qualquer, encaminhamento qualquer desse documento, era algo privado, com opiniões privadas minhas. Todas as questões que eram anotações privadas diversas, todas essas anotações que dizem respeito à urna, ao processo eleitoral, não era concernente à urna eletrônica, mas sempre foi, em todas elas, concernente à discussão que estava tendo no mesmo período, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que se tornou um debate nacional sobre a votação da PEC 135/2019, que a votação foi em 10 de agosto de 2021. Então, toda essa minha discussão se trata do voto impresso para fins de mais uma auditoria complementar à urna eletrônica. O que eu coloco aqui para os senhores todos, e está nessas mensagens recolhidas, é que após essa, vamos dizer assim, derrota, porque o governo Bolsonaro estava tentando, era um pleito do governo, que se passasse o voto impresso auditável. Foi uma derrota. Depois dessa derrota, essa votação, não há mais nenhuma anotação minha privada, discussão pública, não há nenhum momento que eu tenha tocado no assunto mais sobre urnas eletrônicas. Nesse documento, o presidente TSE informa, há um documento, há um trecho que diz o seguinte, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno, todavia ocorrida na alteração de votos. O argumento na anulação de votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Foi o senhor que escreveu esse artigo, esse texto? Esse texto está nesse documento meu privado. O que foi colocado aqui é sempre uma intenção de aprimoramento, e essas são as falas, senhor ministro, que publicamente, eu possuo o Twitter, hoje o X, houve 2 publicações minhas nesse momento que diferem muito do meu pensamento privado. A primeira delas, ou seja, o que eu expus publicamente no Twitter, em 24 de maio de 2021, sobre o tema. O deputado Felipe Barros havia anunciado que ele seria o relator dessa PEC, que foi votada em agosto. Eu apenas retuitei e essas foram as minhas falas. O que eu escrevi no Twitter, Voto auditável significa segurança ao pleito eleitoral e evolução das urnas. Assegura a integridade e transparência aos resultados do sufrágio universal. Compromisso com a representatividade popular e a democracia. Parabéns pela importante relatoria. Depois disso, nesse contexto, já em 1º de agosto de 2021 se avizinhava ali a votação, eu quase que repeti o que eu escrevi 3 meses antes. Voto auditável significa evolução das urnas e segurança ao pleito eleitoral. Assegura integridade e transparência aos resultados do sufrágio universal. Compromisso com a representatividade popular e a democracia. Eleições democráticas com contagem pública de votos. Ou seja, no meu particular, quando eu coloco um ataque, atacar um argumento não é quebrar, é argumentar. Isso no meu privado, que eu não tenho essa difusão, não houve essa difusão para ninguém. Ali, eu digo aos senhores, era momentos no meu computador e no meu celular pelos notas. Era momento de pensamento de algo que poderia ser interessante
diálogo, pensamento particular meu, que alguma conversa poderia ser provocado, mas isso não quer dizer que eu passei esses documentos. O documento eu não passei para ninguém. Que eu tenha passado, transmitido, encaminhado a qualquer pessoa esses documentos. O senhor enviou esse arquivo, esse trecho que eu li, o senhor enviou ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, o que é bom é colocar para o senhor que de todos esses arquivos são 2, e notas 1 de tudo, dos meus alfarrábios, dos meus dispositivos. A Polícia Federal, que com certeza ela verificou todas essas minhas escritas, se houve um encaminhamento ou não. A Polícia Federal, no meu interrogatório, me apresentou uma mensagem de encaminhamento ao presidente da República. E eu confirmei, olha, esse é meu telefone, esse era o telefone à época da presidência da República. O senhor afirma que mantém total certeza de que houve fraude nas eleições. O senhor, delegado federal de carreira e diretor da ABIN. O senhor tem alguma prova de fraude nas eleições de 2018? Senhor ministro, essa é uma questão de documento, anotação privada minha, de uma desconfiança privada. Mas eu só quero saber se o senhor tem alguma prova. Não, e mais, o que eu quero colocar, senhor, é que colocam que eu estava construindo uma mensagem. As questões sobre urnas eletrônicas são discutidas pelo então presidente Bolsonaro, inclusive quando ele era deputado federal, em 2015, a PEC que foi aprovada nas 2 casas, foi de autoria dele, só não entrou em execução por questão de dotação orçamentária. Quando o senhor foi questionado na Polícia Federal, quais teriam sido as pesquisas realizadas pelo investigado, o senhor, que resultaram na identificação de fraude das urnas em 2018, com a vitória do então presidente da República no primeiro turno, o senhor respondeu: costumava escrever textos de fontes abertas para a comunicação de fatos de possível interesse do então presidente da República. E o senhor informou que isso não quer dizer que tenha transmitido ao presidente a totalidade ou parte dos argumentos que foram redigidos. E, na sequência, foi indagado qual seria a ação de inteligência para, entre aspas, enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente, que consta nas suas anotações. E como eram realizadas as publicidades para a constante publicidade, entre aspas. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos que devida e constante publicidade. E o senhor respondeu novamente que costumava escrever textos de fontes abertas para a comunicação de fatos para o presidente. A ABIN, sob a sua direção, realizou alguma operação de inteligência no sentido de tentar comprovar fraude às urnas eletrônicas e nas eleições de 2018? Não, como eu coloquei, toda essa questão é uma questão privada, vinculada exclusivamente à votação.